Fala galera, é com muita felicidade que eu venho aqui fazer esse vídeo para vocês, para ajudar, né, vocês no processo de obtenção aí do visto de estudante F1 para os Estados Unidos. Ontem eu fui aprovado, foi muito simples a entrevista, realmente para mim parecia que eu tava conversando com um amigo meu lá na embaixada. Tirei aqui em Brasília, não tinha ninguém, basicamente. Aliás, só tinha eu, né? Tanto que não tinha ninguém esperando. E quando eu cheguei, eles tiveram que chamar o cara pra ir pra cabine, porque realmente, não tá tendo demanda. Então, já fiquei sabendo aí que realmente Brasília tá excelente. O CASV também, quando eu fui, não tinha ninguém. Na embaixada, mesma coisa. Então, já fica esse adendo aí pra vocês. Essa é a dica, né? Então, vou começando aqui dando umas orientações que foram muito, assim, decisivas, eu acredito também, para que eu passasse no processo. E vou começar aqui dizendo que vai mais apresentável, entendeu? Vai realmente, eu tirei meus brincos, entendeu? Fui com a camisa social e tudo mais, tal, tava bem apresentável. Uma das dicas que eu gostei muito, que eu peguei na internet antes, foi de levar a pastinha desse jeito aqui, ó, entendeu? Levei a pastinha assim, ó, mostrando lá o diploma lá atrás. Esse F1 não tava aqui não, mas eu deixei os outros passaportes também que eu tinha. E deixei aqui, ó, o extrato aqui, ó, da conta bancária dos meus sponsors. E então, sabe, porque quando você coloca assim, ó, tenta, já pega essa dica. Quando você chegar, pega a pastinha, de preferência leva uma que seja transparente. Coloca mais ou menos assim no campo de visão dele, porque ele já vai perceber que você tá preparado, entendeu? Tiveram alguns momentos que ele perguntou algumas coisas pra mim, que eu vou logo em seguida falar, e ele perguntou, eu falei, ó, se você quiser, tá tudo aqui. Ele, não preciso ver. Aí, eu, tranquilo. Então vamos lá, guia apresentável, essa dica da pastinha é muito boa também. Outra coisa que eu também achei muito importante, galera, eu tava exalando confiança lá, tava muito confiante. Cheguei cumprimentando todo mundo, entendeu? As pessoas, né, até chegar lá no local. Quando eu cheguei, eu também perguntei, e aí, como é que o senhor está, né? Ele, estou bem, e você e tal, com muita simpatia, entendeu, galera? Pense que ele também é um ser humano, que também gosta de ser tratado bem do mesmo jeito, entendeu? Então, eu acho que isso vai até te fazer ficar um pouco mais solto na entrevista, pra você perceber que não é um bicho de sete cabeças, entendeu? Então, não precisa ficar naquele negócio assim, tem que responder só o que ele perguntar. Galera, eu não fiz isso. Eu respondi até um pouco a mais, eu dei detalhes realmente de quais eram os meus planos, e ele entendeu perfeitamente. Mas fica a seu critério, o que você se sentir melhor. Se você também não se sentir muito bem de responder as perguntas um pouco mais completas, fica tranquilo, responde só o que ele realmente perguntar, mas não é aquela necessidade que muitas pessoas eu vejo falando, só responda o que ele falar. Isso não é bem assim, sacou? Mas vamos lá, vamos prosseguir aqui. A taxa de aprovação tá muito alta, tem poucas reprovações, eu tô ouvindo, eu só ouvi uma até agora, esse tipo assim de conhecidos. Eu vou recomendar uma coisa, todas as perguntas que eu fizer aqui, que eu vou passar para vocês respondam antes. Se quiser também responde em inglês, eu não sei como é que é o nível de você, o seu nível em inglês, mas eu respondi em inglês e em português, entendeu? Porque se fosse o caso, eu já teria ela na ponta da língua. Então, outra recomendação, caso você esteja tentando tirar esse visto, você não tenha muitos vínculos com o Brasil, nunca viajou para outro país exterior, talvez seja bom, talvez você esperar um pouquinho, viajar para um outro país, tem uns carimbos no seu passaporte de um outro país, e depois volta e você tira o visto. É uma possibilidade também, se você não tiver muito confiante assim de que você vai conseguir e tal, que você pode comprovar vínculos, pode fazer desse jeito também, é uma indicação. Até porque, eles ficam com um pouco de pé atrás, porque Estados Unidos é o terceiro... Aliás, o brasileiro lá é o terceiro povo que mais mora ilegalmente nos Estados Unidos, entendeu? É só estar atrás de México e Canadá. Então, assim, por aí vocês entendem. Outra coisa, o DS-160. Lá são as informações da tua vida. Então, o que tiver ali vai ser o que ele vai se basear para fazer as tuas perguntas. Então, cada DS vai ser diferente, porque cada DS vai ter um tipo de informação diferente sobre o estudante. Então,
saiba responder as perguntas de acordo com o seu DS. Escreva perguntas possíveis que ele também possa te fazer. Eu fiz isso e todas as perguntas que eu escrevi aqui, galera, todas, pelo menos 10 caíram lá, entendeu? Então, tipo, realmente eu tava bem direcionado com o que eu imaginei que ele iria fazer, ó. Uma dica legal aqui que eu ouvi num áudio aí que me mandaram é que alguns agentes não gostam que você, tipo, meio que afirme as coisas. Eu vou fazer, eu vou pra lá, eu vou. Você não sabe, como você não tem o seu visto ainda, como é que você sabe que você vai fazer isso? Então, tenta ser um pouco mais cortês, assim, mais humilde, digamos assim, e responde: eu pretendo fazer isso, eu pretendo estudar lá 2 meses, eu pretendo fazer esse curso, entendeu? Isso é bom, ele vê isso de uma maneira, eu acho que mais respeitosa. E deixa eu ver o que mais aqui, nunca justifique o preço, o que você vai fazer lá por conta de preço, porque era mais barato, porque isso, porque aquilo. Eles não gostam. Eu geralmente teve um caso aí, né, de um rapaz que falou que foi negado por conta de ter alegado isso, né, e tava correndo super bem a entrevista, e durante o momento ele foi lá e falou: ela foi aprovada. Aliás, foi uma mina, mas foi um rapaz que deu esse relato. E aí, posteriormente, ela voltou, corrigiu, né, essa inconsistência aí e passou no coisa. Mas realmente, de primeira, ela foi negada por conta, né, que ele fechou a cara na hora. E é isso. Vamos ver o que mais aqui, ó. Se você trabalha, não sei como é que é o seu perfil, analise através de você. Se você trabalha, você tem evidência de emprego, tipo Olerites, sei lá, tudo isso é bom para comprovar vínculos com o Brasil. Se você também tiver carta de recomendação aí dos seus ex-chefes, dos seus chefes, é bom. Eu ia levar, só que eu falei muito em cima da hora pro meu ex-chefe, ele não conseguiu fazer, mas seria bom se eu tivesse levado, entendeu? Então, tipo assim, é bom lembrar disso daí também. Porque basicamente é o seguinte, pessoal, o que eles querem saber lá? É se você vai voltar pro Brasil, que você tem condições de bancar o curso e perceber veracidade no seu propósito de estudos. É só isso. Toda a entrevista vai ser baseada nesses 3 tópicos. E aí agora a gente vai dar uma debulhada aqui em quais são as perguntas possíveis que ele pode fazer. Os maiores problemas de negativa também, é bom a gente falar sobre isso, você não conseguir comprovar, né, que você vai querer voltar, que você quer voltar ao Brasil, documentação incompleta, às vezes, né, mau preenchimento do DS-160. Mau preenchimento é você colocar uma coisa, não tá batendo muito quando você responde lá no dia da entrevista, faltar recursos financeiros suficientes, não conseguir relacionar estudos dos Estados Unidos com algo na tua carreira ou formação, isso é muito importante. Ter outras intenções na viagem, tipo trabalho, coisas do tipo. Nervosismo também reprova. Tem gente que já falou que não estava conseguindo responder e o rapaz perguntava mais e a pessoa se perdeu e falou: não, visto negado. Por que a pessoa tá tão nervosa, né? Sendo que, isso é só um visto. Pra que esse nervosismo todo? Isso também pode acabar gerando um efeito, né, contrário aí na sua aprovação. E deixa eu ver, divergências de informações, isso também. Escola, falar, porque a escola é barata, ao invés de falar da qualidade. E porque o local, por exemplo, um amigo meu, um amigo próximo, foi negado porque o cara perguntou: por que você tá indo para Los Angeles? Aí ele: porque tem um clima parecido com o do Brasil. Aí o cara falou: tá, meu amigo, desculpa, seu visto não foi aprovado. Porque, galera, você tá indo para estudar, fale coisas que estejam de acordo com o seu propósito de estudos. Vai falar que é por conta do clima? Tudo bem, se tu fosse para turismo, faria um sentido. Agora tu vai falar que tá indo estudar em Los Angeles por causa do clima, entendeu? Tipo, é mais ou menos essas coisas. Então vamos lá, vamos falar sobre as perguntas agora, o principal. Antes de qualquer coisa, eu tenho que dizer que eu fiz todo o meu processo sozinho. Eu não contratei assessoria alguma. Eu estava bastante confiante com as perguntas e com as respostas que eu dei. Então, para mim foi mais do que suficiente ter colhido as informações na internet, no YouTube, etc. Então, se você seguir isso daqui, pelo menos pelas recomendações que eu tô te dando aqui, cara, a chance de aprovação vai ser muito alta.
de verdade. Mas se você se sentir melhor realmente contratando uma assessoria, como vários amigos meus também, tipo, se sentiram melhor assim, então tranquilo, vai também, não é caro, acho que é R$300 no máximo, de boa, acho que isso daí não vai fazer tanta diferença pra você e vai te ajudar, né? Vamos lá, as perguntas agora. Pra onde você vai? Por que você escolheu essa cidade nos Estados Unidos? Por que você... eu coloquei essa daqui, mas ele não me fez essa pergunta, Por que você está indo agora no meio de uma pandemia? Eles podem te fazer essa pergunta. O que você vai fazer lá? Qual faculdade você fez aqui no Brasil? Aí, quem geralmente tem faculdade ou fez alguma coisa ou tem alguma coisa aqui no Brasil, ele faz algumas perguntas específicas. Então, o que ele fez uma pergunta direcionada para mim? E o que você faz aí? Conta mais um pouco aí pra mim sobre o que você fazia no seu curso e o que você pretende... E por que você acha que esse seu curso lá nos Estados Unidos vai ser bom pra tua área? Falou, mas tá vendo? Bem específico, porque eu sou da TI, entendeu? Já outra pessoa que seja de uma outra área já não vai conseguir do mesmo jeito que eu respondi. Então, sacou? É direcionado de acordo com cada entrevista, mas saiba que essas são possíveis perguntas. Quanto tempo você irá estudar e o motivo, né? Por que você escolheu esse curso, essa escola? O que você vai fazer com essa formação quando você voltar ao Brasil, né? Você tem comprovação financeira para bancar seus estudos? O que seus sponsors fazem no Brasil? No meu caso, eu coloquei meus pais. Não tem problema se você colocar outra pessoa, mas galera, se você colocar uma outra pessoa que não seja muito direta de você, tudo bem, meus pais não gera tanta desconfiança. Agora, um tio, padrinho, um amigo, umas pessoas assim, tipo, que não tem vínculo com você, então, por favor, tenha na ponta da língua saber dizer o porquê que essa pessoa está sendo seu patrocinador, porque, tipo, se tu não conseguir comprovar isso, eles vão achar que tu tá de caô e vão negar teu visto, sacou? Então, saiba comprovar o sponsor e o motivo do seu sponsor, entendeu? Isso é bom. No meu caso, como eram meus pais, ele não fez nenhuma outra pergunta, mas se no seu caso, se for uma outra pessoa, talvez ele possa te fazer. Olha, uma outra pergunta aqui. Na verdade, ele não fez exatamente essa pergunta, mas eu falei, né, que eu já tinha ido nos Estados Unidos antes. E eu já fiquei 6 meses nos Estados Unidos com visto de turista, ou seja, eu coloquei essa pergunta aqui para caso ele fizesse. Vi que você já ficou 6 meses lá nos Estados Unidos, o que você ficou fazendo lá, né? Porque ele pode pensar, o bicho tava trabalhando, tá fazendo coisa errada. Não fez essa pergunta. Eu também tenho carteira de motorista dos Estados Unidos, então eu coloquei aqui também, vi que você tem carteira de motorista da Califórnia. Por que você tem essa carteira, entendeu? Eu também já levei multa de speeding lá. Eu coloquei aqui, vi que você levou uma multa aqui. Eu coloquei todas essas perguntas porque estava de acordo com o meu DS, entendeu? Então pega a sua visão. Você vai fazendo as perguntas para você mesmo de acordo com o que está escrito no seu DS, porque é aquilo que ele vai ter a base para se espelhar para fazer as perguntas para ti. Só isso. Aqui, coloquei, se você já foi nos Estados Unidos, eu coloquei aqui, quais lugares você conheceu lá? Ele não me fez essa pergunta, não. Perguntou se eu conheci alguém nos Estados Unidos, eu falei que sim. Tem uns amigos da minha mãe que a gente já ficou na casa deles, inclusive. Então, coloquei aqui e ele foi super tranquilo. Então, se tu conhecer, beleza. Evita, se você conhece uma pessoa que é ilegal, é bom evitar, né? Mas agora, se você realmente conhece uma pessoa que tá legalizada lá, um estudante, algum amigo, não tem problema nenhum de falar não, viu, galera? Eu vejo que tem gente que pede pra você que não conhece ninguém lá. Eu já fiquei muito tempo nos Estados Unidos, não tem como eu não conhecer alguém lá, né? Então, vamos ver. Onde você irá morar? Perguntou. O que você faz no Brasil? E aí eu coloquei mais uma coisa aqui, porque é específica pra mim, né? Porque eu desenvolvo negócio online. E coloquei aqui, caso ele perguntasse, né? O que você desenvolve online? Então, faça essas perguntas, coloca ela toda ali, escrita, e responda ela pra você mesmo. Ele fez mais 2 perguntas que não estavam escritas aqui, mas foram decisivas, certeza. Pra mim foi basicamente uma pegadinha. O que ele fez? Ele falou, olha, qual que é a carga horária lá dos teus estudos? Alguma coisa desse tipo, né? Queria saber quais eram os horários do dia a dia que eu estudava.
Aí eu falei, de segunda a quinta-feira, de 9 a meio-dia e 45. Aí ele, não, muito bom. E me diz uma coisa, e nos outros dias aí que você vai ter livre, o que você vai ficar fazendo? Né? Porque é muito tempo aí que você vai ter para fazer outras coisas. O que você vai fazer nesse tempo? Eu falei, eu vou continuar estudando e vou sair para conhecer pessoas, né? Para praticar e tudo mais. Falei isso. E aí ele, não, muito bom, porque se uma pessoa tiver despreparada no momento desse, solta que vai trabalhar lá e já era o visto, sacou? Isso daqui, certeza que muitas pessoas já caíram nisso daí e foram despreparadas. Então, galera, qual que é a minha... Pra você também ficar confiante lá, uma coisa que vai ser decisiva é você saber responder todas essas perguntas aqui. Saiba responder elas de trás pra frente, em inglês, se você tiver e tal. Se você não falar inglês, pode ficar tranquilo, ele não vai te cobrar isso. Isso daí é o de menos. Mas como eu coloquei no meu visto lá, beleza. Tudo que você colocar lá vai ser o espelho para ele. Então, assim, antes de chegar na embaixada, eu fiz e refiz todas essas perguntas e respostas, e respondi em inglês e em português. Eu tenho um nível de inglês, assim, satisfatório, que me dá realmente essa possibilidade de conversar com a pessoa tranquilamente, né, com fluência. Então, ele fez as 3 primeiras perguntas, que foram essas aqui, ó. Pra onde você tá indo, por que você escolheu essa cidade e, sei lá, o que eu ia fazer lá, foram em português. E aí, depois ele viu lá que no meu DS eu coloquei que eu falava em inglês. E aí, ele foi lá e perguntou, vi que você fala inglês aqui, podemos conversar em inglês? Falei, com certeza. E o restante da entrevista foi todo em inglês. Até o final, até dar tchau, foi tudo em inglês. E eu tava me sentindo tão de boa que teve um momento que eu tava com sede. Eu falei no meio da entrevista que eu queria beber água. Galera, não tô recomendando vocês fazerem essas coisas, não, se vocês não se sentirem à vontade. Eu me senti super à vontade, ele tava tranquilo. A gente tava numa prosa ali, entendeu? Dava uma prosa. Mais que essas perguntas estejam aqui todas certinhas, mas foi como se fosse uma conversa, entendeu? Conversa de uma pessoa querendo te conhecer, foi isso. Então agora só as minhas considerações finais. Realmente o DS é muito importante, leva a sério o DS, faça as perguntas de acordo com o que você colocar no seu DS, evita realmente mentiras, coisas do tipo, procura ser o máximo fiel, né, aí com as tuas explicações. E é isso, muita boa sorte pra você. E se precisar de alguma coisa aí, se eu não falei nesse vídeo, manda mensagem, comenta aí, sei lá. Enfim, não sei como que esse vídeo vai chegar a você, mas é nóis. Espero ter ajudado. Boa sorte. Partiu USA.